Boa noite, galera tricolor. Aqui é Ney do canal Fluminense e vamos falar um pouco do jogo do Fluminense de ontem, né? De anteontem, onde ele empatou, ele venceu por 2-1 com dificuldade o Operário do Paraná, que é o atual campeão paranaense, mas venceu, né? E se classificou e botou 3 milhões no Pix, né, galera? Vai ganhar 3 milhões no Pix, é pouca grana, mas se for passando de fase o dinheiro vai aumentando. Então fez a parte dele, venceu com dificuldade, mas venceu. Então agora, galera, é pensar no São Paulo no sábado e no Bolívar na terça-feira que vem. O Fluminense inclusive fez uma promoção de ingresso para o jogo de terça às 19 horas contra o Bolívar e mais de 27 mil ingressos já foram vendidos, tá? Então acredito eu que teremos Maracanã lotado. O Fluminense precisa vencer por mais de 2 gols de diferença do Bolívar para empatar no saldo entre os dois times, no confronto entre os dois, e aí desempatar no último jogo contra o Lagoaíra. O Fluminense tem que fazer mais gols que o Bolívar vai fazer lá contra o Rivadavia. Convenhamos, o Rivadavia é um adversário mais qualificado que o Bolívar, do que o Lagoaíra, né? Então, o Fluminense tem a obrigação de vencer e vencer bem o Lagoaíra no último jogo. No sábado, o Fluminense enfrenta o São Paulo, no Maracanã, às 19 horas, pelo Campeonato Brasileiro, e o Fluminense precisa vencer também para continuar no G3, né? Porque o próprio São Paulo está atrás do Fluminense. Então, se vencer, se cada do São Paulo vencer o Fluminense, que eu não acredito nisso, né? São Paulo passa o Fluminense, tá? Então, confronto direto, tá, galera? Confronto direto. Vai ser um jogo difícil, São Paulo é um time qualificado, é clássico, mas o Fluminense joga em casa e precisa vencer, tá? O Castilho saiu com dores, com um corte na perna, né? Aquela entrada violenta do jogador do Operário, que nem expulso foi. Levou 2 pontos e a princípio não será problema para o jogo contra o São Paulo. Mas eu acredito que o Zubeldia deve poupar o jogador para esse jogo contra o São Paulo. Inclusive o Zubeldia deve poupar outros jogadores no jogo contra o São Paulo. Entre eles o Acosta, que é um jogador imprescindível, principalmente no jogo contra o Bolívar, o James, o Freitas, o Arana e o Canóbio, né? No lugar do Acosta, talvez ele recue o Savarino para a armação, coloque o Serna na esquerda. No lugar do James, o Ignacio, do Freitas, o Milan, do Arana, o René e do Canóbio, o Soteldo, né? Agora vamos falar uma coisa aqui com vocês. O Savarino, depois do jogo, na zona mista, falou com o repórter que a torcida do Fluminense exagerou nas vaias. Porra, não exagerou não, Savarino. Vocês que exageraram na falta de pontaria e na acomodação no segundo tempo. Tá? Vocês que estão exagerando na sacanagem que vocês estão fazendo em campo. Né? Vocês fazem o primeiro e o segundo gol, depois vocês dormem. E aí chamam o adversário para cima e tomam o sufoco que tomou no final do jogo contra um time do Operário que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, isso aí que vocês têm que tomar vergonha na cara e parar de exagerar. Tá? Vocês estão exagerando, isso não é a torcida não. Tá? Vocês precisam entender que o Fluminense é gigante e precisa de jogadores que tenham fome de gols e de títulos, jogadores vencedores, não jogadores derrotados. E isso vocês não têm. Né? Pelo menos vocês não estão mostrando em campo, tá? Você pode até ter sido foi um cara vencedor, ganhou títulos no Botafogo, mas no Fluminense vocês não estão demonstrando vontade de vencer e de fazer gols, não. Vocês estão se acomodando, principalmente quando sai vencendo, tá? Assim como a torcida do Fluminense, a diretoria do Fluminense também anda insatisfeita com o Zubeldia em não utilizar os garotos da base. Ele só coloca os garotos na merda, no desespero, quando o time está perdendo. Aí ele coloca os garotos, né? Essa informação é do canal Tricolado, do Alexandre Antônio. E outra coisa, galera. Esse jogo de São Paulo a gente pode rever Germancano, nosso artilheiro, né? Nosso fabricante de L. Pode reaparecer no sábado contra São Paulo. Quem sabe até como titular, né? O John Kennedy pode ser poupado, entrar no segundo tempo. E o Castilho está com pontos na perna, quer dizer, pode ser poupado para o jogo. Então, possibilidade do Germancano voltar.
Pode até começar de repente com o John Kennedy, no segundo tempo entrar com o Germancano, tá? Informações do canal Hora do Flu dão conta que o Fluminense ainda não desistiu do Denis Boangá, tá? Atacante que está lá na MLS e vai tentar o jogador no meio do ano. Inclusive o Fluminense e o jogador já tem acerto, tá? Já tem um acerto entre o Fluminense e o jogador. E o jogador tem um acerto com o clube que ele está, o LA, né? De liberá-lo no meio do ano, né? Ele renovou, mas ele quer a liberação no meio do ano. Ele não está muito satisfeito lá, não. Tomara realmente que seja a realidade, que é um baita jogador, faz gol, é bom no drible, no 1 contra 1, chega à linha de fundo, entra pelo meio também para chutar, para fazer gols, entra na área, pisa na área. É um jogador que vai jogar ali na posição do Serna e vai cair como uma luva, né? Quem sabe aí um ataque com Savarino, Hulk e Boangá. Vai ser realmente para fazer o estádio tremer. Então, é isso, galera. Por hoje era só um recado que eu tinha para dar, para falar com vocês. Eu estou muito gripado ainda. Estou fazendo vídeo com coriza, então, com o nariz querendo escorrer. Então, não dá para fazer vídeo assim. Então, estou fazendo um vídeo bem rápido e trazendo as informações do Fluminense, tá bom? Amanhã a gente volta para falar de Flusão e trazer as novidades para vocês. Um abraço a todos, saudações, peço que a galera se inscreva, deixe o like e quem puder hypar o vídeo também, tá bom? Um abraço, saudações, até amanhã, galera.